É com muita alegria que hoje trago minha convidada. Eu sou Alessandro Rocha, sou psicólogo e juntos, né, estamos aqui pela Supere Psicologia, né, para que a gente possa falar de alguns temas bem interessantes. Hoje a gente vai falar sobre traumas de infância e eu trago a minha convidada de hoje, né, ela que é psicóloga clínica, mestre e doutora em neuropsiquiatria e ciência do comportamento, é especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapeuta cognitiva dos esquemas. Ela fez uma formação em Nova York, né, com o Jeffrey Young sobre terapia de esquemas, né, é muito estudiosa. Ela que é a Amanda Sales. Já estou te chamando, Amanda. Oi, Oi, Amanda! tudo bom? Tudo com alegria, né? Que a gente está aqui compartilhando esse momento, né? De troca. E seja muito bem-vinda, né? O canal, o espaço da Super Psicologia, que a gente tem contribuído frequentemente com algumas dicas e sugestões para os nossos seguidores, né? A Super Psicologia fica lá no Rio Mar Trade Center e a gente funciona lá com atendimentos psicológicos, né, cursos e outras coisas. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Alessandro. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão importante, né? E a julgar pelas últimas notícias dessa semana tão tristes, né? Relacionadas a uma infância onde os direitos não foram respeitados, onde houve abuso, onde houve negligência, onde houve de tudo. Então, acho que é mais importante ainda a gente poder estar falando disso. Sim, sim. E são necessidades, né, básicas psicologicamente que todos nós temos desde criança e requer esse respeito, né? De certo, a gente não vai conseguir atender todas, né? Mas que possamos ser adultos suficientemente bons para poder acolher, né? Isso. E a gente só consegue isso, né, se a gente tratar as nossas dificuldades advindas da infância, da nossa infância, né? Então, assim, você criar, educar um filho, quem tem filho sabe que não é uma coisa simples, é difícil. E por mais que a gente até tente dar o melhor, por mais que a gente tenha lido e saiba mais ou menos o que fazer, a vida vem e diz, olha, não é tão simples assim, não é um manual, né? Mas a gente tenta. Mas, enfim, a gente sabe o quanto é difícil você criar uma criança, você dar essa estabilidade emocional que é tão importante. Então, assim, para a gente poder proporcionar isso, né, a gente tem que também tratar as nossas questões que ficaram mal resolvidas lá atrás, né, na nossa relação com os nossos pais ou com os nossos cuidadores. Então, é essencial que haja esse crescimento, essa ressignificação, né, de nós mesmos, para que a gente possa realmente exercer esse papel da melhor forma possível, sabendo que ainda assim não vai ser simples. Eu costumo dizer que na vida sempre temos alternativas, né? A gente sofre quando a gente não enxerga saída nas situações, né? A gente quer resolver e quando a gente não consegue saídas, a gente começa a sofrer, Uhum, né? Então a gente quer receber, né, o apoio, né, das pessoas, mas nem sempre encontra saídas e isso gera o sofrimento, né? uhum. A necessidade de apoio, de acolhimento, ela existe e ela é legítima, independente da idade, né, Amanda?
Isso. O suporte social, né, já é comprovado através de vários estudos o quanto ele vai fazer a diferença, né? Seja você criança, seja você um jovem, seja você adulto, seja você idoso. Então, o suporte social, ele cura, né? Ele é um fator de proteção que a gente tem. Quando a gente é privado disso, a repercussão de qualquer situação que tenha acontecido com a gente, né, vai ter uma dimensão muito maior. Então, isso na infância mais ainda, porque a criança ela precisa do acolhimento, né? Faz parte do desenvolvimento dela o acolhimento, o cuidar, né? O proteger, o entender, o validar os afetos. Quando uma criança é poupada disso, ou para além disso, ela ainda passa por questões relacionadas a abuso, né, a violência. Então, a gente sabe que a repercussão disso, psicologicamente, neurologicamente, vai ser realmente devastadora, né? E é muito triste, assim, a gente se deparar com notícias como a gente teve essa semana da menina de 10 anos que, enfim, que engravidou o tio, acho que era o responsável pelo abuso. É triste, é Sim, devastador a gente é. ver isso, né? Essa criança, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser tratada, ela precisa, enfim, ressignificar tudo isso que aconteceu com ela de alguma maneira. E para isso o acolhimento, o tratamento é necessário. E o quanto antes se começa, é melhor o prognóstico. Com certeza. E Amanda, fica a pergunta, né, com o tema da live de hoje, né? O que é trauma? Então, o trauma, ele chega questionando todas as nossas crenças, né? Tudo que a gente tinha estabelecido, assim, como sendo o que fazia sentido na vida. Então, assim, o trauma, ele chega para dizer, é como se ele dissesse, tudo que você pensou e acreditou e construiu até hoje não era verdade. O trauma chega para derrubar todas essas construções psíquicas, né, que nos sustentavam emocionalmente e cognitivamente. Então, a gente sofre uma queda emocional brusca, né? E aí você precisa se levantar, se reorganizar, se reestruturar, né? E incluir esse evento traumático dentro desses esquemas que você havia construído, que vão ter que ser ressignificados para você poder continuar, né? Para você poder continuar com a sua vida. Então, assim, o evento aconteceu, infelizmente, não tem como voltar atrás e deletar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que aprender a viver com aquilo. A gente vai ter que ressignificar aquilo. E é muito difícil, mas é possível. E o tratamento existe para isso. Então, o trauma, ele representa algo que ameaçou a sua vida, ameaçou a sua estrutura, né, do que você entendia como saúde e autopreservação. Ele vem, é como se ele dissesse, olha, nada disso que você achou até agora era verdade. Eu cheguei para te mostrar isso. Então, as situações potencialmente traumáticas, elas vão ter esse efeito, como se dissesse assim, como assim? Que mundo é esse? Eu não conhecia esse mundo. O mundo que eu conhecia não era assim. Uhum. E uma questão muito interessante no trauma é que, às vezes, a gente até sabe que uma situação pode acontecer. Então, a gente até sabe que uma violência pode acontecer com a gente, né? Na verdade, a gente até sabe que uma violência pode acontecer. Mas o interessante no trauma é que a gente nunca acha que pode acontecer com a gente. A gente sempre vê como Sim. algo muito distante, né? Muito longe. Assim, Uhum. e tanto que quando a gente vê a notícia, a gente pensa, ah, isso foi em tal lugar, foi em tal país, foi, sabe? É, verdade. Comigo não tem nada a ver, eu tô muito longe disso. Então a gente tenta, né, justificar aquilo para a gente poder lidar com o impacto da notícia de uma forma melhor. Então, quando acontece realmente com a gente nunca está preparado, né? Uhum. E de fato, sim, a gente vai ter que se reestruturar emocionalmente para poder, a partir daquele momento, lidar com aquilo que nos aconteceu. Uhum. Parece que vem como uma surpresa e causa um certo impacto. E aquilo que a gente construiu como projeção de vida, né, vem por água abaixo e a gente tem que reconstruir, né, de uma outra forma, não é? É a Exatamente. perda de um ente querido, uma situação constrangedora que se passou e aconteceu, né, quando criança, é uma situação de violência, maus tratos ou negligência,
pode acontecer de várias formas, né? E ele acontece em graus diferentes e a pessoa recebe de forma a um impacto, ele é diferente porque a interpretação que a pessoa tem, ela é diferente, né? Então a gente realmente não pode mudar o que aconteceu. A gente tem um poder de mudar com a interpretação que a gente faz daquela situação para que a gente possa ressignificar, né, ou reprocessar no cérebro, né, todas essas situações. E o impacto ele é tão grande que causa uma dor muitas vezes, né? Essa dor ela não é física, mas é como se fosse, né, Amanda? Isso, é muito bom você falar isso. É como se fosse uma dor física mesmo, né? Uhum. Você se sente invadido, você sente que você... É como se você não se reconhecesse mais, não reconhecesse o mundo em que você tá. Então, o impacto Uhum. emocional disso é devastador. E as pessoas que passam Sim. por situações potencialmente traumáticas, né? Elas têm que ter o apoio, elas têm que ter esse suporte, elas têm que ter tratamento para que elas possam conseguir ter o que a gente chama também de crescimento pós-traumático, né? É quando você consegue superar aquilo e até começa a se perceber mais forte, né? Por ter conseguido Uhum. superar algo tão difícil, tão doloroso para qualquer pessoa, porque é para qualquer pessoa. Agora, o que você falou é verdade. A gente tem nossas idiosincrasias. Então, assim, algo pode ter um impacto maior para mim ou um impacto menor. Depende da minha hierarquia, assim, cognitiva e emocional, do que seria uma coisa mais importante ou menos importante. Porém, algumas violências a gente meio que generaliza mesmo, como a violência sexual. Então, a violência sexual, ela normalmente vai ter um impacto devastador, né? Seja homem, seja mulher, seja o que for. Então, e principalmente se for uma criança, né, que não está nem preparada fisicamente, fisiologicamente para aquilo. Então, o impacto é ainda maior. E os cuidados, né, têm que ser ainda maiores também nesses casos. Uhum. Isso. E como a gente sabe que existe um aspecto do trauma biologicamente através do cérebro, né? É. Então, como é que isso acontece no cérebro? Tem alguma parte do cérebro que a gente consegue visualizar? As pesquisas têm identificado as áreas do cérebro, é o que a gente chama de neurobiologia do trauma? É isso? Isso, exatamente. Existem muitos estudos sobre, né? E assim, os estudos mostram que quanto mais cedo esse trauma ocorrer, mais prejudicial ele será. Principalmente se esse trauma, se esse estresse excessivo ocorrer na infância. Porque na infância, o nosso cérebro ele está em formação, ele está se desenvolvendo, né? E o trauma, o excesso de estresse, o excesso de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, vai acabar moldando, né, interferindo nesse desenvolvimento. Então a gente leva algumas coisas em conta, por exemplo, a frequência, né, a repetição, o quanto aquela situação potencialmente traumática se repetiu, né, quem causou essa situação. Normalmente, quando são pessoas mais próximas, né, a gente fala de uma gravidade maior, até porque pela facilidade da Uhum. repetição. Sim. Então, a gente vê que duas áreas são muito afetadas no desenvolvimento, né, que são o hipocampo e a amígdala. O hipocampo, o que ele faz? Ele é responsável pela nossa memória verbal, né? E a amígdala Uhum. seria a nossa memória emocional, principalmente dos afetos como o medo, por exemplo. Então, a gente, em situações potencialmente traumáticas, de muito estresse na infância, você vai ter uma superativação da amígdala. E o Uhum. hipocampo, ele vai ser prejudicado porque ele vai sofrer, né, também por conta do estresse, o excesso, e como ele tem muitos receptores, né, para o hormônio do estresse, então ele vai sofrer um impacto grande também. O que isso vai ocasionar? Para resumir e falar de uma forma mais simples. O hipocampo nas pessoas que passaram por situações traumáticas na infância tende a ser Uhum. menor do que o de pessoas que não passaram por situações traumáticas na infância.
né? O hemisfério direito, que é responsável pela emoção, principalmente o processamento de emoções negativas, ele tende a ser mais desenvolvido em pessoas que passaram por traumas do que o hemisfério esquerdo. Em pessoas que não passaram por traumas, o hemisfério direito e esquerdo, eles tendem a ter o mesmo tamanho. Mas isso quer dizer o quê, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que a comunicação entre o hemisfério direito e esquerdo é fundamental para que a gente, né, se comporte de uma forma estável, por exemplo, para que a gente responda às situações de uma forma estável, contextualizada, etc. Quando você passa por Uhum. uma situação traumática, essa comunicação entre os dois hemisférios é prejudicada. E a gente vê que, diante de situações onde há uma grande mobilização emocional, há uma maior mobilização do hemisfério direito, né? E ele vai realmente, é como se o hemisfério esquerdo que estivesse ali para, de repente, atenuar esses afetos do hemisfério direito, como ele tem um tamanho menor, então ele não vai ter essa força. Logo, são pessoas que vão apresentar um comportamento emocional um tanto mais exacerbado, né? Podem apresentar uma maior agressividade. É o que a gente vê muito assim no transtorno de personalidade borderline. Então, pessoas que têm Sim. muita dificuldade de controlar os próprios impulsos, né? Que quando sentem raiva, né? Sentem uma raiva incontrolável e querem, enfim, se machucam ou podem machucar alguém ou quebrar as coisas. Enfim. Uhum. Então, a gente vê que esse estresse precoce, excessivo, ele vai modificar esse desenvolvimento cerebral. E isso vai Sim. interferir diretamente no funcionamento, na estrutura psíquica dessa pessoa. São pessoas que serão mais propensas a desenvolver quadros depressivos, ansiosos, a desenvolver algum transtorno de personalidade, como personalidade borderline. Então, assim, tem uma interferência muito grande, muito importante. E, enfim, quanto antes se começa o tratamento com crianças que passaram por traumas, melhor o prognóstico. Quanto mais você demora, mais esse padrão disfuncional, né, imposto pelo trauma, ele vai se estabelecendo e vai moldando cada vez mais aquela estrutura cerebral e a personalidade dessas pessoas. Sim. Entendi. É como se o cérebro, ao longo do tempo, sobre estresse constante, ele vai se habituando, Uhum. né? Nessa habituação, ele vai mudando e configurando da forma padrão, como ele vem aprendendo, daquela forma, e vai se desenvolvendo sobre aquele tipo de estresse, né? E Exatamente. aí, com essa moldagem, ele, por ter aprendido daquele jeito, ele tem mais dificuldade de modificar, que é quando a pessoa fica mais rígida, né? E enxerga de uma E, única forma, que é quando a gente fala que as crenças elas são mais rígidas, né? Ou mais profundas, mais enraizadas, se a gente for pensar em termos da árvore, né? é, Então, e aí torna-se mais difícil de mudar, né? Por quê? Cognitivamente, em termos de saúde mental, o que a gente pode diferenciar em termos de saúde e não saúde é que quanto mais rigidez mental a pessoa tiver, mais adoecimento ela tem. Quanto mais flexibilidade mental e de encontrar alternativas, possibilidades, né, diante das situações, a pessoa tem mais saúde, né? Então, nesse parâmetro é o que trabalha a terapia cognitivo-comportamental, né, Amanda? Que é um dos recursos que a gente tem para o tratamento. exatamente. Essa rigidez cognitiva, ela vai realmente acontecer nesses casos, onde a pessoa que passou pelo trauma vai ter muita dificuldade de contextualizar. Então, assim, ela acredita que aquela situação pode se repetir, logo ela vai entrar em estado de alerta, e nesse estado de alerta ela vai repetir os mesmos comportamentos. Então, mesmo que
o contexto seja até diferente, mas o fato de ela ter percebido alguma semelhança inconsciente, né, vai ativar uma resposta amidaliana que vai fazer com que ela acabe atuando como se a ameaça já estivesse concretizada na frente dela. Em muitos casos, ela vai ver que não. Então, assim, é como se o córtex pré-frontal, né, ativado, ele vai dar um sentido, ele vai fazer você contextualizar aquela situação. O córtex pré-frontal vai ver que o tigre, dessa vez, está dentro da jaula. Mas a amígdala não, só vai ver o tigre. A amígdala vai deletar a jaula da cena. Então, assim, a amígdala vai ver o tigre e vai dizer, ó, sai correndo ou faz alguma coisa, o tigre tá aí. O seu córtex pré-frontal vai dizer, olha, dessa vez o tigre não tá solto, ele está preso dentro de uma jaula. Então você não precisa sair correndo. Né? Então, essa diferenciação que vai haver, essa flexibilidade cognitiva é importante. Senão, cada vez que você suspeitar que você está sendo abusado novamente por alguém, então vamos supor, você passou por um abuso na infância, né? Um abuso emocional, digamos assim, psicológico. Então, aquela pessoa hoje estava meio fria comigo. Então, uma pessoa traumatizada pode já interpretar isso como, essa pessoa vai fazer a mesma coisa comigo, vai me maltratar em algum momento. Aí eu já entro em estado de alerta, eu já mudo o meu comportamento, posso me tornar mais agressiva ou ficar fazendo checagens, enfim. Isso provavelmente vai desencadear no outro uma reação não muito boa também. Né? Então, assim, quando eu entro nesse estado de alerta, eu penso só de uma forma fechada. Eu não tenho flexibilidade cognitiva para dizer, não, mas ele já foi assim outras vezes. Ou é o jeito dele, ele é assim com outras pessoas. Não quer dizer que ele vai me maltratar ou que ele vai me abandonar. É apenas a forma dele ser. Não quer dizer que ele seja um abusador, porque hoje ele simplesmente está mais frio comigo. Né? Não quer dizer que ele vai me maltratar, que ele vai me rejeitar. Então, essa flexibilidade cognitiva a gente trabalha na terapia, para que o paciente questione esses pensamentos que vão ter origem nesse trauma. Então, o trauma precisa ser tratado, precisa ser compreendido, né? E a gente entender as repercussões disso na nossa vida hoje. O quanto essa situação traumática repercute até hoje na forma como a gente interpreta determinadas situações, na forma como a gente reage a determinadas situações. Então, uma pergunta que a gente faz muito no consultório é: olha, quantas vezes você pensou exatamente isso? E quantas vezes isso se repetiu? E quantas vezes você viu que você estava equivocado? Então, quantas vezes depois que você passou por aquela situação, essa situação se repetiu com outras pessoas? E normalmente o paciente vai dizer, olha, uma vez, ou normalmente eles dizem, não, nunca mais. Então, mas ele continua agindo como se fosse acontecer de novo a qualquer momento. Então, eles estão sempre em estado de alerta. Né? E como não tem essa questão do hemisfério direito, que ele não é que ele seja mais desenvolvido, ele se desenvolve da forma normal. O hemisfério esquerdo que sofre um prejuízo no desenvolvimento, então eles são mais sensíveis, eles são mais perspicazes com afetos negativos. Então, se a pessoa está mais fria, mais fechada, mais irritada, eles têm uma percepção mais exacerbada em relação a isso. É uma forma do cérebro deles preparar eles para dizer, olha, entra em estado de alerta, aquela pessoa pode fazer alguma coisa contra você. Então eles são como mais se eles sensíveis. percebessem mais rápido ou tivessem mais rápido o olhar negativo, né? Exatamente. Ou generalizasse mais rápido e voltasse o padrão. Exatamente. Né? Porque para O mim, medo de acontecer antes, né? O que é, aconteceu antes. porque o registro da amígdala, né? Esse registro límbico, ele é muito forte. Então, assim, antes do córtex pré-frontal começar a processar a situação, contextualizar, entender, a amígdala já está mandando você fazer alguma coisa. Então, se você não tiver um conhecimento muito grande de você mesmo, um controle emocional muito grande, sua tendência é ir fazer o que a amígdala está mandando você fazer. Então, a força amigdaliana, né, ela é intensa. Então, tem que ter muito exercício do córtex pré-frontal para você dizer, não, calma, peraí. Não é bem assim, dessa vez é diferente. Peraí, quantas vezes essa pessoa demonstrou que se importava comigo, que cuidava de mim? Hoje ela pode estar só num dia ruim, não quer dizer que ela vai me abandonar, não quer dizer que ela vai me fazer mal.
Não quer dizer isso. Então, essa capacidade de contextualizar, a gente trabalha muito na clínica, porque ela vai fazer toda a diferença. E isso vem a partir de um autoconhecimento que é fundamental. E você se conhece a partir do momento em que você olha para você, para o seu passado, né, e começa a identificar o que aconteceu e os padrões, né, desenvolvidos a partir do evento. Isso, é verdade. E tu tinhas falado alguns transtornos que podem estar relacionados a esses traumas de infância, né? Ou que podem evoluir e até desenvolver, né? Ao longo do tempo. Tu falou em relação ao borderline, que tem a ver com uma instabilidade emocional muito intensa, né? Por um medo de ser abandonado, de ser rejeitado, né? Tem algum outro transtorno que pode desencadear a partir de alguns traumas também? Então, transtornos de personalidade, no geral, né, podem ser desencadeados a partir de situações traumáticas. Obviamente, aí vai ter que ver a situação, em que contexto, tudo, né, a idade em que aconteceu. A gente fala muito do transtorno de personalidade borderline porque existem muitos estudos e muitas evidências fazendo essa relação do abuso na infância com o surgimento do transtorno de personalidade borderline. Mas outros transtornos, sim, podem estar relacionados, outros transtornos de personalidade. Outros transtornos Tá. do eixo 1 podem, personalidade eixo 2, né? Outros transtornos do eixo 1 podem acontecer, como, por exemplo, quadros depressivos ansiosos. Né? A gente pode ver também uma tendência maior a essas pessoas abusarem de substâncias, né? Então, se tornarem dependentes Uhum. de alguma substância, porque é uma forma. Transtornos abusivos de substâncias, né? Exatamente, porque é uma forma delas lidarem, né, com o trauma, com a ansiedade, né, com essa instabilidade emocional que essa situação É, resolvida vai trazer. hoje se fala transtornos relacionados a substâncias, né? Abuso de substâncias, Isso. O estresse pós-traumático, né? Sim, Transtorno de também estresse pós-traumático em si, o TEPT, ele na o verdade, TEPT. isso. Tem, assim, a gente fala do transtorno de estresse agudo, que ocorre até um mês, no máximo, após a situação traumática. E a gente fala do TEPT, né? Que essa situação não sendo elaborada pelo indivíduo, ele vai desenvolver o TEPT. Que aí sim, é um dos transtornos que mais fazem parte e que, na verdade, vão, né, trazer esses outros transtornos associados depois. Então, na verdade, o TEPT, ele tende a se estabelecer logo e depois, Uhum. caso isso não seja tratado da forma devida, outros transtornos, como os que eu mencionei, eles vão surgindo, né? Com o tempo. Então, o TEPT é isso, é você passar por uma situação traumática, você reviver aquilo, né, através de pensamentos, de pesadelos, você não conseguir dar um sentido para aquilo, você ter a hiperestabilidade psíquica que a gente chama, que é você, quando lembra do evento, você sente o seu coração disparar, você sente um medo, como se aquilo estivesse acontecendo de novo com você. Então, o Sim. TEPT, ele é muito grave e por isso que eu bato na tecla do tratamento. Se você trata essa pessoa logo após um evento traumático, e infelizmente, muitas vezes isso não é possível, você pode evitar que essa pessoa chegue a desenvolver o TEPT. Então, você pode tratar Sim. naquela fase do estresse agudo, né? E de repente ter um Uhum. prognóstico melhor. Mas mesmo que a pessoa desenvolva o TEPT, o tratamento é o único caminho. Sim, sim. É, e tem recursos terapêuticos também, né, que podem ajudar, né, mas alguns estudos falam que o trauma é que podem desenvolver, se não cuidado, é evoluir para quadros depressivos e ansiosos, ou depressivos e ansiosos, né? Uhum. E também eu vejo relação de quadros de fibromialgia, ansiedade generalizada, para também, né, possivelmente, pessoas que passaram por situações traumáticas também de infância, né? Então,
a gente pensar nisso tudo não como rótulo do diagnóstico, mas sim que existe outras pessoas que tiveram ou têm esses diagnósticos, que já passaram pelo tratamento e já possivelmente já estão boas, já estão melhores, né? Então, que as pessoas possam procurar ajuda, né? Profissional, para que elas possam obter o alento, o apoio e a alternativa, né, do tratamento para aprender novos recursos terapêuticos e, em si, enfrentar, né, determinadas problemáticas e saber regular, né? É como se tivesse um botãozinho, né? De Uhum. desregulação emocional e passar a regular a emoção, né, Amanda? Exatamente. E isso, assim, para pessoas que tiveram sorte, né, de não passar por nenhuma situação traumática, isso parece simples, você ter esse controle emocional, né, essa capacidade de regular os seus afetos. Mas para pessoas que passaram por situações assim, é muito difícil, se torna algo muito complexo, porque o trauma, ele realmente é como se ele desorganizasse toda a sua estrutura. Então você vai precisar, é como se você precisasse fazer uma reconstrução a partir daquela destruição. E isso vai levar um Uhum. tempo, né? E esse tempo vai é como se você fosse reaprender muitas coisas que você Sim. aprendeu, mas o trauma veio e disse assim, não, não é assim. Então você meio que desaprende e passa a reaprender. E a partir desse crescimento que a gente pode chegar também a falar em crescimento pós-traumático. A partir também de algo que eu acho muito importante a gente falar, que é a resiliência. Então, a Uhum. resiliência é algo assim que não é, ele teve sorte de nascer resiliente. Ele aprendeu a ser resiliente, não sei como, se foi com um pai muito saudável que ele teve, uma mãe, enfim, não sei. Uhum. A pessoa aprende a ser resiliente. Então, quem não conseguiu isso ainda pode aprender isso, né, no tratamento, na prática clínica. Então, a partir do momento que você se torna mais resiliente, você também é uma forma, né, de você ir tratando as questões, as sequelas, né, as consequências de um evento traumático. Então, a gente também trabalha essa questão na clínica. A resiliência ela é fundamental e ela vai fazer toda a diferença quando a gente fala em TEPT, quando a gente fala em trauma. Sim. Quando a gente fala numa habilidade emocional de resiliência, é a possibilidade de, mesmo sendo difícil de fazer algo, a gente mesmo assim resistir, enfrentar a situação problema e conseguir realizar aquilo que a gente mesmo assim acha que é difícil, mas que pela causa de um bem-estar, de estar bem, de uma qualidade de vida, a gente possa mesmo assim fazer e realizar e conseguir melhorar aos poucos, né? Uhum, Então, resiliência é a capacidade de fazer o melhor para si, né? Tem a ver com o autocuidado, né? Porque a pessoa que passa por um trauma, isso atinge a autoestima, né? O gostar de si mesmo, ele é questionado, fica em dúvida, né? Então, a pessoa, num processo de autoestima, desde a infância, a gente enxerga no sentido de prejuízo da autoestima, né? Onde aquela pessoa teve um prejuízo, né? Onde não desenvolveu o suficiente, quando ela não consegue decidir por ela, não consegue enxergar as próprias necessidades, ela não consegue decidir, não consegue analisar o contexto, né? Então ela não consegue se posicionar, né, muitas vezes, ou se comunicar, né? Então isso influencia nesse prejuízo. Mas a gente pode também falar no desenvolvimento da autoestima, uhum, onde a pessoa pode construir
um posicionamento, uma comunicação assertiva, uma capacidade de enxergar as próprias necessidades, avaliar num parâmetro quando vai se prejudicar para poder se posicionar, né? E poder construir esse sim para si mesmo, né? Não é só o sim para os outros. E Uhum. poder equilibrar melhor isso, né, Amanda? É, é interessante, assim, porque o trauma, ele realmente vai fazer você questionar tudo, até quem você é. E um dos sentimentos que fazem muito parte da situação traumática, independente, a qualquer situação que você pense de trauma, é a Uhum. culpa. Então, a vítima Ah, é. tende a se culpar. Quando a gente tem uma Sim. sociedade, né, que culpa a vítima também, e a vítima nunca vai ter culpa, mas a gente tem uma sociedade que de alguma maneira culpa e é tão absurdo, mas assim, isso para uma pessoa que passou por uma situação vai ter um peso muito grande, porque ela já está se culpando. Então basta uma pessoa, não precisa ser duas, basta uma, culpá-la de alguma maneira ou questionar a participação dela nisso para ela se sentir Uhum. muito culpada. E isso vai realmente destruir a autoestima dela. Porque uma das coisas que mais Uhum. destrói a nossa autoestima é a culpa. Então a culpa vai ter que ser Uhum. trabalhada. A criança vai se sentir culpada. A criança que passou pelo abuso, por mais que pareça ilógico, mas ela vai se sentir culpada e a gente vai ter que trabalhar essa culpa nela. O adulto, né, que passa por uma situação, seja uma violência sexual, seja um assalto, seja o que for, ele vai se culpar também. Então, para a gente resgatar essa autoestima, para que essa pessoa se reconstrua de uma forma mais forte, né, ou recupere, né, aquilo que ela perdeu, a gente vai ter que Uhum. trabalhar muito a questão da culpa. Então, é Uhum. um dos objetivos, né, na psicoterapia é entender essa culpa, é fazer com que o paciente, numa descoberta guiada, ele perceba que ele está se culpando, porque às vezes ele não vai perceber que ele está se culpando. Ele vai achar tudo Uhum. tão natural na cabeça dele, como se ele tivesse alguma responsabilidade, que ele nem vai entender isso como se ele estivesse se culpando. Então a gente, Uhum. né, junto com ele, de uma forma devagar e sempre, né, para que ele consiga entender que ele está nesse movimento. E a gente vai Uhum. tratando essa parte que é essencial para o bem-estar emocional dele. E aí sim, ele começa, né, a recuperar quem ele é, a recuperar a autoestima dele e a crescer cada vez mais emocionalmente e tendo essa força para conseguir lidar com o que aconteceu. Isso. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Façam um joinha, marquem um joinha aí para a gente saber se está fazendo sentido para vocês, tudo que a gente está colocando, né? E o que a Amanda está colocando, né, também, é que a gente reveja a sua culpa, né? Então, a frase aí que vocês podem marcar, hashtag reveja sua culpa, É, não é? questione sua culpa. Porque você não. Questione, questione sua culpa, gostei. Alguém escreveu, acho que foi Lucinda, não sei, perguntou o que eu acabei de falar também. Se, Sobre o abuso, né? se a criança pode se sentir culpada. Sim, a criança se sente culpada. Por mais absurdo que seja, a criança ela vai achar que ela contribuiu de alguma forma para aquilo. E então, uma das coisas mais importantes que a gente trabalha com qualquer criança que passou por qualquer tipo de abuso é a culpa, porque ela vai se sentir culpada, com certeza. Ela vai achar que ela contribuiu para aquilo de alguma forma, porque a visão da criança é uma coisa mais concreta, né? Ela não tem muita capacidade de subjetivar, de questionar. Então, imagina se um adulto acha, eu acho que isso aconteceu comigo porque eu falei desse jeito. Se um adulto pode pensar isso, imagine uma criança. Então, a criança, sim, ela vai sentir muita culpa. E ela precisa ser muito acolhida, muito amada, né? E ter seu afeto validado, valorizado, né? Toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Então, sim, a criança vai sentir culpa, sim. Uhum. E uma das terapias, além da terapia de esquemas, né, Amanda? Com uma terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental dialética, que contribui bastante, né, de regular essas emoções com treino de habilidades, né, de tolerância ao mal-estar,
de treino de mindfulness, né, como técnicas TIP, né, da comportamental dialética, e analisar os modos criança que aconteceram, né, diante desses traumas. Eu tenho aplicado no consultório uma terapia chamada EMDR. É Uhum, uma terapia de reprocessamento e dessensibilização de memórias traumáticas. Então, tem uma técnica, né, um protocolo que a gente segue, onde a gente vai provocar essa estimulação bilateral do cérebro uhum, para ver essa comunicação dos dois hemisférios. E nessa comunicação, né, a gente pergunta, né, a cena principal, né, de desconforto, ela identifica a perturbação, onde está essa perturbação no corpo, o que é que isso diz a respeito dela. Aí a gente encontra a crença negativa sobre a situação, o sentimento e provoca essa estimulação. Quando vai reprocessando, o próprio cérebro vai dando respostas de ressignificação daquilo, né? uhum, E quando vai acontecendo o reprocessamento, a perturbação ela vai diminuindo. Aí eu pergunto, de 0 a 10, quanto de perturbação você sente agora? Aí ela diz, 5. Tu tinha falado que estava 10, então vai diminuindo, né? Por conta dessa comunicação bilateral do cérebro. E depois a gente estimula para que ela encontre uma crença positiva. O que é que tu queres pensar de positivo agora a teu respeito diante dessa cena? Aí ela uhum, diz a crença e a nova emoção. E ela reprocessa, trazendo uma nova emoção, e ela tem uma sensação que aquilo aconteceu, mas está muito distante, porque a perturbação que tinha antes não tem mais, uhum. ou diminuiu muito, né? Então, é uma das provas que realmente é neurobiológico mesmo. Sim, É uma situação traumática que traz um impacto e o cérebro é como se fosse, digamos que um videocassete. Às vezes eu tenho essa sensação de rever cenas, né? isso. E de trazer aquela cena que foi marcante e reprocessar, ressignificar aquela cena que foi marcante para que haja uma redução da perturbação que aconteceu lá atrás, né? O MDR tem trazido alguns resultados nisso, né? Eu tenho aplicado já há um tempo, além da terapia cognitivo-comportamental. São duas terapias ligadas à neurociência que contribuem bastante também. Exato. É, é isso mesmo, Alessandro. Que você falou, acho muito interessante o MDR, acho muito bom que você faz trabalho. Eu trabalho mais com terapia cognitiva dos esquemas mesmo. Sim. E a gente vê essa questão dos modos, né? Como você falou, o modo da criança que sofreu o abuso. Então, esse Uhum. adulto, se ele sofreu abuso quando era criança, por exemplo, hoje ele pode, né, já ter ressignificado e elaborado muitas questões. E ter conseguido, né, de alguma maneira, através do tratamento, através de adultos saudáveis, né, dar um sentido ao que ele aconteceu, ao que aconteceu com Uhum. ele. Então, essa ativação amidaliana, essa ativação dos afetos relacionados, ele pode vir de várias maneiras. Você pode ver uma notícia, você pode ver uma cena num filme, numa novela, e aquilo fazer com que o seu cérebro associe com algo que você viveu. E você novamente sentir um desconforto. Provavelmente, se fizer muito tempo, né, da situação, talvez um desconforto que você nem considere tão grande, mas um desconforto. E esse desconforto, por menor que seja, ele tem que ser compreendido, ele tem que ser tratado. Porque como é uma situação que causa um impacto Sim. emocional muito grande, e ele vai realmente mexer com o nosso cérebro e com as nossas estruturas, né, neuronais,
Então, isso vai ter uma força, vai ser um padrão, né, que da gente funcionar. E cada vez que a gente perceber esse desconforto e a gente reconhecer isso como algo que precisa ser tratado, que precisa ser visto e revisto, é importante. E é a partir dessa exposição, dessa elaboração, que a gente vai realmente conseguindo superar esse desconforto emocional, até ele se tornar um desconforto menor. A gente não fala que ele vai simplesmente desaparecer, porque uma vez o Isso. registro na amígdala cerebral, ele fica lá para sempre, o registro. Mas Uhum. você vai, sim, poder lembrar daquilo sem tanta dor. Então, você vai lembrar daquela Isso. situação, você vai ver uma cena parecida É com a isso que sua, acontece. você vai ter uma Uhum. lembrança e aquilo ali vai causar um desconforto, mas não um desconforto tão grande quanto causava antes. Né? Você pode... você tratou a questão da sua culpa, você não sente mais culpa. Você sente raiva da pessoa que fez aquilo, ou pena, ou consegue até ser indiferente àquela pessoa, pensando, essa pessoa não é uma pessoa boa, não é uma pessoa saudável. Né? Então, assim, você vai elaborando o que você viveu, dando novos significados ao que você viveu, ao que você sentiu e aos protagonistas dessa história, né? Tanto o agressor quanto você mesmo. E aí você vai meio que se libertando e isso se torna cada vez menos importante, menos primordial na sua vida. Você não é mais aquela pessoa que passou por aquilo, você é apenas uma pessoa que passou por muitas coisas, inclusive uma situação que foi traumática. Isso. É verdade. Eu até dei uma olhada nos baralhos dos modos esquemáticos, Amanda, e Maravilhoso. tem e tenho aqui alguns modos crianças, né? Que Uhum, você tinha falado, a criança feliz, mas tem aquela criança indisciplinada, a criança impulsiva, a criança agressiva, uhum. a criança zangada, a criança humilhada, a criança abusada, a criança solitária, negligenciada Abandonada. e a criança abandonada. É triste, né? São, É só são de ver as notas fica revelações, triste, né? são revelações aí de formas como cada um vai levar, né, a repercussão do trauma de infância, né, para a vida adulta e que às vezes na adolescência ou na vida adulta pode-se ter comportamentos como se tivesse no momento criança, né? Isso. Exatamente. E Pode falar. sim, diga, pode dizer. Não, só para complementar. Quando o trauma, né, ele é percebido inconscientemente, uma situação semelhante, ou uma pessoa que de alguma forma teve um comportamento ou fez um comentário, algo que você associe, né, inconscientemente com aquilo, o que que vai acontecer? Você vai meio que entrar no estado de alerta. E esse estado de alerta, como ele tem uma força emocional muito grande, ele vai fazer meio que você regredir ao estágio em que você estava quando a situação aconteceu pela primeira vez. Então, o impacto disso vai ser grande, você vai regredir, né? E nessa de regredir a esse estágio inicial, você meio que vai perder o controle das suas emoções. Só que agora você não é mais uma criança, você é um adulto. E você faz coisas que adultos fazem. Você tem a força de um adulto, né? Você tem a capacidade de se defender de um adulto. Então, às vezes, você pode adotar comportamentos agressivos, você pode falar coisas e depois se arrepender. Então, assim, o tratamento é fundamental para isso, para você ter esse autoconhecimento, esse autocontrole. E você realmente reagir de uma forma proporcional às situações. Porque a tendência, quando a gente regride ao estágio inicial, é a gente reagir de uma forma totalmente desproporcional. Então, assim, a situação poderia ser falada, mas você não consegue falar, você grita, né? Você quebra coisas, você agride ou você se agride. Então, A emoção é intensa, né? a emoção é É intensa e muito alta. há esse controle, né?
cortical que é essencial para que você diga assim, não, calma, não, eu vou só até aqui, eu não preciso ir até ali. É como se você perdesse todos os freios, porque a amígdala está ali super ativada, mandando você ir para cima, ou você sair correndo, e, enfim. Então, o impacto disso é enorme. E realmente a gente regride, a gente pode regredir. Eu gosto de falar a gente para me incluir, né? Qualquer um de nós, né? A gente pode regredir a um estágio inicial, onde as coisas foram processadas e provavelmente, se você está reagindo dessa forma, é porque muitas coisas ainda precisam ser tratadas e revistas. Às vezes a pessoa, o paciente pensa assim, ah, não, mas eu fiz anos de terapia e eu já lido bem melhor com isso, já não sinto culpa, acho aquela pessoa horrível, quero que ela morra. Quando a pessoa sente tanta raiva ainda, né? Quando há tanto investimento emocional para falar disso, ela pode até ter melhorado de alguns aspectos, mas talvez precise melhorar mais em outros aspectos. E aí esses outros aspectos vão ter que ser vistos também. O tratamento não é curto, é longo, porque o impacto neuropsicológico é muito grande. Então, às vezes o paciente melhora em muitos aspectos, mas em outros ele ainda está ali meio com dificuldade, meio regredido. E daí ele precisa entender, se entender, né, nessas fragilidades que ele ainda tem, para que ele possa crescer e se desenvolver ainda mais. É importante que a gente veja, tem uma medida, né, da mudança. A mudança ela vai acontecer na medida que você interpreta de uma outra forma aquela situação. A mudança pode ser vista através de pequenas mudanças de comportamento. Ah, você fazia de um jeito e agora passou a fazer de outro. Isso já é um efeito de mudança. Isso requer uma vitória, né? Uma celebração Exatamente. dessas pequenas mudanças, né? Então, é uma construção, né? É diário isso, né? E você poder contar como experiência, né? E poder ir registrando, né, essas experiências do seu processo de mudança, né? Diante dessa libertação, né, de determinadas traumas, porque nós só podemos se responsabilizar pelas nossas escolhas, não pelas escolhas dos outros. Exatamente. E eu acho que o Bruno mencionou bem aí, do dia a dia psicologia. Ele disse o seguinte, que às vezes uma melhora muito rápida é uma hipercompensação, e é verdade. Então, assim, como a gente falou, né? É algo que vai causar um impacto muito grande emocional, psicológico, neuronal mesmo. Então, assim, Uhum. a melhora ela é gradativa. Se você vê uma pessoa que passou por uma situação traumática e ela tá chegando para você dizendo, não, eu tô bem, já superei, nem penso mais nisso, você tem que desconfiar. Porque não faz sentido, não acontece assim. Isso é possível, mas tem que haver um crescimento, um processamento para isso. Né? A pessoa pode estar meio que bloqueada emocionalmente. E ela não vai conseguir sustentar isso muito tempo. Então, ela pode aparentemente estar bem, dizendo que não sente mais nada, que superou tudo, quando na verdade isso é só um modo, né, disfuncional dela atuar naquele momento. Ela está hipercompensando. E a hipercompensação a gente não sustenta por muito tempo, né? É uma forma da gente se defender. Então, em algum momento, aquele paciente ele vai mostrar a fragilidade dele. É preciso que ele esteja aberto para isso. Então, e como você bem falou, cada ganho, cada conquista é uma grande vitória. Então, assim, cada conquista tem que ser valorizada. E fazer o paciente entender que se ele não conseguiu tudo ainda, se ele lembra daquilo e ainda sofre, tudo bem, é normal, não tem problema. A gente vai ajudá-lo nesse processo, que é lento mesmo, mas tudo que ele já conseguiu já mostra uma força interior dele muito grande, uma resiliência muito grande. E eu acho que quanto mais a gente, né, incentiva isso, acho que eles vão crescendo cada vez mais e descobrindo uma força que eles nem sabiam que eles tinham. Mas que eles conseguem descobrir isso. E é muito bonito, assim, quando isso acontece. Eles se libertam, né? Lindo. E a gente sente, assim, um alívio também da libertação deles. É verdade, é uma conquista muito grande. Bruno, obrigado pela sua colaboração. Eu vi tantos outros aqui na nossa live. Bruno Severo, também que estava conosco. Denis Lapenda.
e vários outros amigos, colegas. Muito obrigado pela participação de todos. Sejam todos, né, bem-vindos à nossa live, né? Já estamos chegando ao final, né, do nosso encontro, né? A live vai ficar gravada, né, no canal da Supere Psicologia. Vocês podem rever, indicar para alguém, né? Quero agradecer a Amanda, né, pela contribuição. Nós temos, né, em breve, vamos estar lançando um conteúdo, um workshop prático aí de terapia de esquemas. Os terapeutas que tiverem na live interessados podem acompanhar lá no site, que em breve a gente vai estar lançando, né, Amanda? Assim, Alessandro, eu agradeço o convite. É muito bom sempre, né, estar com você. Eu aprendo muito com você. E vai ser uma honra fazer parte desse projeto que a gente está desenvolvendo. Eu acho que vai ser muito bom. A gente vai trazer um conteúdo muito interessante. Eu espero que todos gostem. Vai ajudar muita gente. Sim. Vai sim. E poder ressignificar, né? E poder contribuir que os terapeutas possam ajudar a ressignificar possivelmente alguns traumas, né, de vários pacientes, né? Então é assim a nossa missão, né, Amanda? A gente poder colaborar na vida das pessoas e as pessoas terem mais consciência e poderem se libertar e poder se encontrar, né, no seu momento de vida e poder construir a partir disso também, né? Sexta-feira vamos estar com Nena Queiroga, gente, né, às 16h55, as músicas da vida é o tema da nossa live. Aguardo todos lá, vocês, né? Amanda, muito obrigado. A Obrigada. todos da live, muito obrigado pela participação. Vamos finalizando para conseguir gravar nossa live, tá bom? Um forte abraço a Um abraço. todos. Tchau, tchau. Tá.